Chegamos ao final de mais um livro do Pentateuco, mais um para a glória de Deus. E antes de começarmos a encerrar o livro de Números que tanto nos ensinou durante essa caminhada, eu queria te pedir para que você deixasse aqui nos comentários qual foi o capítulo onde Deus mais falou ao seu coração. Qual capítulo que Deus mais te confrontou, ou que mais te consolou, ou que mais te ensinou. Eu tenho os meus favoritos, mas eu quero saber de você também. Não esqueça de escrever antes de sair desse vídeo, amém? Então, chegamos ao capítulo de número 36, e para nós entendermos esse capítulo, nós precisamos voltar um pouco a nossa leitura e pular para o capítulo de número 27, porque é lá que essa história aqui começa. Logo nos primeiros versículos do capítulo 27, 5 mulheres, Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza, as filhas de Zelofeade, fazem algo completamente incomum para aquela época. Elas se apresentam diante de Moisés, de Eleazar, o sacerdote, também de toda a congregação e líderes, e pede que a herança de seu pai não desaparecesse só porque ele não havia deixado filhos homens. Não existia um precedente jurídico para aquilo. A lei ainda não previa uma situação como aquela. Um homem que não tivesse tido filhos homens, não teria direito à herança. Então essas mulheres se posicionam, vai até Moisés, e Moisés faz algo que deveria servir de exemplo para muitos, na verdade para qualquer liderança. Antes de responder uma questão para a qual ainda não tinha resposta, ele consulta ao Senhor e Deus julga aquela causa. O Senhor, ele declara que aquelas mulheres estavam certas e estabelece um novo princípio na legislação de Israel. Quando não houvesse filhos homens, a herança poderia ser transmitida para as filhas mulheres. O problema parecia resolvido, e então nós chegamos aqui em Números 36, e agora os chefes da tribo de Manassés procuram Moisés com uma nova preocupação. Se aquelas mulheres se casassem com homens de outra tribo, a terra herdada passaria para a tribo do marido. Com o passar de gerações, parte da herança que Deus havia destinado para a tribo de Manassés acabaria sendo transferida para outras tribos, alterando então a divisão que o próprio Deus havia estabelecido para essa tribo em Canaã. Ninguém aqui está tentando tirar o direito das filhas de Zelofeade. O debate aqui não é sobre justiça para elas, é sobre preservar aquilo que Deus havia repartido para cada tribo. Novamente, Moisés leva a questão diante do Senhor e a resposta de Deus é equilibrada. As filhas de Zelofeade continuariam tendo pleno direito à sua herança, que já havia sido lhe dado, nada ia ser tirado, mas para preservar a distribuição das terras entre as tribos, Deus determina que elas se casem dentro da própria tribo de Manassés. É exatamente o que elas fazem aqui no verso de número 12, e o texto diz que elas se casam com os filhos dos seus tios, preservando tanto o direito que haviam recebido quanto a organização estabelecida por Deus. À primeira vista, parece ser só um detalhe jurídico, mas eu quero que você observe alguns detalhes desse texto e como Deus trata as duas partes. No capítulo 27, Deus protege pessoas. Aqui no capítulo de número 36, Deus está protegendo princípios que Ele mesmo estabeleceu. Porque Deus nunca promove justiça sacrificando a ordem e nem preserva a ordem praticando uma injustiça. Deus faz as duas coisas ao mesmo tempo. Essa é uma característica do caráter de Deus também. Nós, muitas vezes, tendemos a seguir por um dos extremos. Existe quem, em nome da compaixão, relativize princípios. Existe quem,
em nome de princípios, perca completamente a misericórdia pelas pessoas. Mas Deus nunca entra em conflito consigo mesmo. A sua justiça, a sua misericórdia, a sua sabedoria caminham juntas, e é exatamente aqui que esse texto deixa de falar apenas sobre 5 mulheres em Israel e começa a falar sobre nós. Porque por trás de uma decisão jurídica, Deus está ensinando como seus filhos devem tomar decisões. As aplicações desse texto vai muito além de um casamento entre pessoas da mesma tribo. Porque, na verdade, a terra nunca foi apenas terra. Ela representava herança. Herança representava identidade. Identidade representa responsabilidade. Representava aquilo que Deus havia confiado para cada família. E Deus não queria que aquilo fosse perdido por decisões tomadas sem considerar as consequências. Anote isso, toda decisão gera uma consequência. E aqui esse texto começa a nos confrontar, porque nós vivemos numa geração atual que toma decisões pensando apenas no presente. São casamentos que são construídos apenas com base nos sentimentos, pessoas que mudam de cidade em cidade apenas pensando em um salário melhor, escolhas profissionais que são feitas apenas por status, amizades mantidas na base da conveniência, ministérios que são abandonados porque surgiu uma oportunidade aparentemente melhor, mas quase ninguém pergunta se uma decisão como essa preserva aquilo que Deus construiu na própria vida. Porque nem toda oportunidade preserva a herança que Deus está formando em nós. Às vezes a proposta é excelente, o salário é melhor, o relacionamento parece perfeito, a porta aberta parece irresistível, irrecusável, mas anos depois a pessoa percebe que ganhou uma oportunidade e perdeu valores que nunca deveriam ter sido negociados. É exatamente isso que Deus está ensinando aqui no último capítulo de Números. Toda decisão produz consequências que vão além de nós. As filhas de Zelofeade não estavam aqui escolhendo apenas um marido. Elas estavam influenciando as próximas gerações. Da mesma forma, nós também influenciamos nossos filhos, porque eles herdarão muito mais do que os nossos bens. Eles herdarão as nossas prioridades. A nossa maneira de servir vai influenciar os nossos filhos, a nossa forma de lidar com o dinheiro, a nossa vida de oração ou a falta dela, a nossa fidelidade a Deus ou a nossa negligência. Porque herança não é apenas patrimônio, herança é legado. E legado não se constrói com discursos, legado se constrói com escolhas repetidas durante toda a vida, dia após dia. Foi exatamente isso que Deus quis nos ensinar antes mesmo de Israel atravessar o Jordão. A terra seria um presente da graça de Deus, mas permanecer naquela terra dependeria da obediência aos princípios estabelecidos por Deus. A promessa levaria, de fato, o povo até Canaã, mas seriam os princípios que Deus estabeleceu que manteria o povo lá. Isso continua sendo uma verdade até hoje, porque a palavra permanece a mesma. Quantas dores seriam evitadas se conhecêssemos mais a palavra de Deus? Quantos casamentos não terminariam? Quantos filhos não cresceriam sem direção, sem conhecer o Senhor? Quantas amizades não seriam destruídas? Decisões precipitadas jamais seriam tomadas. Muitas vezes evitaríamos adquirir dívidas, conflitos. Quantos arrependimentos e quantas decepções deixaríamos de viver se simplesmente observássemos os princípios que Deus
estabeleceu na sua palavra. Nós gastamos muito tempo pedindo para Deus respostas inéditas, revelações que Ele nunca nos deu, enquanto muitas vezes nós ignoramos os princípios que Ele revelou há milhares de anos aqui. É por isso que estudar a Bíblia nunca foi somente para adquirir conhecimento. Estudar a palavra de Deus é aprender os princípios pelos quais Deus governa a nossa vida. Porque milagres resolvem situações, milagres mudam circunstâncias, é verdade. Mas princípios transformam pessoas, princípios moldam caráter e caráter sustenta a promessa. Talvez seja por isso que Deus tenha escolhido encerrar o livro de Números justamente assim. Depois de censos, genealogias, de leis, marchas, rebeliões, depois de serpentes, de guerras, Deus termina falando de princípios. Porque Deus nunca esteve apenas contando pessoas. Enquanto Israel via números, Deus estava formando o caráter de um povo. Um povo que aprendesse que decisões impactam gerações. Princípios preservam promessas e milagres jamais substituirão uma vida de obediência. As promessas revelam onde Deus quer nos levar, mas os princípios revelam como Deus quer que nós cheguemos até lá. Ignorar um, esperando viver o outro, é se frustrar com expectativas que Deus nunca criou. O Deus que promete é o mesmo Deus que estabelece princípios. Quem ama as promessas de Deus também precisa amar os princípios que Ele estabeleceu. E o Antigo Testamento está aqui para nos ensinar um por um esses princípios que moldam o nosso caráter e nos conduzem a uma vida que glorifica ao Senhor. Que Deus te abençoe. Não deixe de comentar qual foi o capítulo do livro de Números que o Senhor mais falou ao seu coração. E nos encontramos no próximo estudo, no livro de Deuteronômio, se o Senhor permitir. Obrigada por me acompanhar até aqui. Que o Senhor continue derramando da sua graça sobre nós. Deus abençoe.